Vamos começar então mais um Você em Cena, tudo bem? Tudo jóia, Fala. João? Vamos aí, Jóia? vamos. Hoje tem um assunto bem interessante aí. Sim, é mais um exemplo, e um exemplo que eu conheci esse profissional há um tempo já, e é um exemplo, é um cara que leva a vida de uma maneira muito séria, leva a profissão de uma maneira muito séria, e quando a gente encontra pessoas assim, que a gente trabalha, às vezes por algum motivo, como cliente ou como parceiro, a gente tem muitos ensinamentos que no dia a dia nós vamos pegando pra gente. A gente já tava aqui batendo um papo e já tinha muitos ensinamentos. Eu Você até viu? falei assim, dá uma segurada que Segura senão... que precisa falar para todo mundo ouvir. Não, a gente vai aqui perder o conteúdo. Então hoje quem está em cena com a gente é o Márcio. Márcio, quem é o Márcio? O Márcio, João. O Márcio é um cara de 55 anos, fazendo 55 anos agora, que passou já por bastante coisa, bastante experiência. Um cara de família, um cara que procura fazer as coisas certas e que num determinado momento da vida sempre imaginou que ia seguir uma carreira em empresas. De repente, num momento da vida, teve uma oportunidade para se tornar um empreendedor, e num país que é um país que tem sérias questões com o empreendedorismo, e que está lutando agora para conseguir, pós-pandemia, pós tudo que a gente passou nos últimos anos, ter o seu lugarzinho, o seu cantinho de sucesso. Legal. Entrou em cena como empreendedor, mas quando você entrou em cena na vida, lá atrás, quem era o Márcio lá correndo? Filho de 5 quem? anos. Irmão de quem? Como é que era o Márcio? Como que Cara, era o o Márcio é irmão. Eu tenho um irmão, Marcos, Márcio e Marcos, coisa assim, um ano mais velho. Se Assim, fosse em Goiânia, era dupla sertaneja. Exato, Né? exato, sim. Meus pais, tenho meus pais até hoje, que assim, a gente... Quem? Nomes? Antônio meu pai é Antônio, minha mãe Até hoje você Nadege, tem tenho. Meus pais, privilégio, hein? meu pai tem 82 anos, minha mãe tá para fazer 80 anos. Nadege, Nadege, Nadege e Antônio. Nadege e Antônio, e o irmão Marcos. De qual local que vocês eram? Então, minha mãe, ela é de Nova Granada, pertinho de São José do Rio Preto. Nova Granada. Meu pai é de São Paulo mesmo. A gente estabeleceu, na verdade, a vida em São Bernardo do Campo. Minha mãe, num determinado momento da vida, saiu de São José do Rio Preto e foi para São Bernardo do Campo. Meu pai estudava e morava em São Paulo, aí acabou conhecendo ela em São Bernardo. Isso há muitos Então ficou anos. sempre por aqui. Ficamos sempre por aqui, quer dizer assim. E, como eu te falei, tenho esse meu irmão, um ano mais velho, advogado, muito interessante também, porque um cara que se reinventou, foi fazer advocacia com quase 50 anos, com 40 e tanto, 48 anos, se formou, ele deu toda uma reviravolta na vida dele, e se formou advogado, está advogando hoje. Que legal. Então, assim, e a gente é muito unido, é uma família, assim, bastante unida. O seu irmão fazia o que antes? Não, meu irmão ele trabalhou na área comercial de uma concessionária por algum tempo, na concessionária Volkswagen, que era a Sabrico, e depois foi trabalhar no mercado imobiliário, talvez até por influência minha, quer dizer, assim, ficou muito tempo no mercado imobiliário como corretor, depois foi trabalhar na parte de financiamentos, criou um correspondente que era da Caixa, que ajudava na questão de financiamentos imobiliários. E aí, de repente, instalou nele, no passado ele sempre falava dessa questão da advocacia, mas assim, nunca imaginava. Aí foi fazer advocacia, hoje se formou e ele trabalha muito com direito imobiliário. Ele conhece o mercado imobiliário da época que ele foi corretor, tem Cresce, tem tudo. E aí, quando ele se formou, ele falou, pô, é um segmento que eu já dominava. Ele tinha uma veia empreendedora, né? Sim, sim. Então, meu irmão, ele sempre, bem lá de trás, ele já caminhou mais para essa questão do empreendedorismo e de não trabalhar necessariamente numa empresa. Então, meu pai, cara, ele trabalhou 35, 40 anos na Volkswagen. Meu pai foi meu pai São Bernardo, né? Meu pai era um cara que é um cara que assim sempre foi assim um funcionário do mercado automobilístico. Então ele trabalhou na Volkswagen por 35 anos, depois foi trabalhar na Iveco,
e saiu do mercado com 70 e tantos anos, Olha, quer dizer, assim, uma trabalhou vida. por muitos anos no segmento, uma pessoa sempre muito respeitada, uma referência no mercado automobilístico do Brasil, na verdade. E eu sempre assim peguei muito esse viés dele de empresa. Então, Você veio de empresa também? sim, Pra depois eu comecei a trabalhar, fui fazer na minha vida um estágio na Grow Jogos e Brinquedos, Ó. Caraca, aqueles que legal. mais antigos que lembram da quebra-cabeça? Grow. Exato. E saí da Grow. Jogos mentais. Né? Jogos mentais, exato. Aí saí da Grow, aí fui trabalhar numa editora que chamava Grupo Lund, que vendia também, vendia espaço publicitário. Aí depois passei um período, 2 ou 3 anos na Shell. Depois fui trabalhar na Souza Cruz, trabalhei 8 anos na Souza Cruz. Nunca fumei nada, mas trabalhei. Ainda bem que você não trabalhava junto com a Shell e com a Souza Cruz. Não, exato. Teria problema. Fogo. E assim, saí da Souza Cruz, fui trabalhar numa editora, que era a editora Qual na época, que ela era uma joint venture da Abril com um grupo americano chamado Prime Media. E fui contratado para tocar a empresa, coisa assim. E até que num determinado momento, eu e uma outra pessoa que trabalhava comigo, a gente acabou comprando a editora Qual, que era uma editora focada no mercado imobiliário, com a marca Qual Imóvel. Que é a famosa revista, quem é de São Paulo. Exato, quem é de São Paulo... Foi numa padaria. Exato, e assim, pra vocês terem uma ideia, a Qual Imóvel, ela chegou a distribuir gratuitamente 35 milhões de revistas ao longo da sua existência. Sim. A gente, ela teve a sua existência até final de 2021, né? Num determinado momento a onda do digital começou a afetar mais forte aquele modelo de negócio, porque imagina, era uma revista de qualidade gráfica muito bacana, distribuída gratuitamente. A gente chegou a ter 350 pontos de distribuição dentro de São Paulo, da grande São Paulo, que distribuíam a revista. Eu falo que quando eu cheguei em São Paulo para morar, que eu vim para a Band de São Paulo, eu me baseava na revista. Que eu sempre gostei de padaria. Eu pegava, porque assim, eu precisava conhecer onde eu ia comprar um imóvel, onde que eu precisava conhecer um pouco mais São Paulo, preços. Então, a minha pesquisa era pegar a revista... Ela era um grande catálogo, né? Um catálogo. Eu pegava a revista e falava, pô, Pinheiros é mais caro do que Campo Belo. Não, então Morumbi mais pra cá, tô vendo apartamento. Então, não que eu ia comprar aqueles, mas eu fazia uma pesquisa, às vezes até já liguei e tal, funcionou para comprar. E eu me baseava e era um grande catálogo. Era interessante porque a revista era voltada para o público que evidentemente queria comprar o imóvel. Só que assim, você tinha o mercado, por exemplo, os corretores da cidade, todos queriam pegar a revista, por quê? Porque eles queriam saber quais imóveis estavam também sendo vendidos valores, né? E se baseavam muito na questão de poder oferecer para o cliente deles, caso eles não quisessem aquele imóvel que o cara estava oferecendo, outras possibilidades. Então a revista Qual Imóvel, por muitos anos, ela foi uma referência no mercado. Sim. Assista nesse sábado ao programa Qual Imóvel TV. As últimas novidades e os melhores lançamentos do mercado imobiliário com matérias, tendências, dicas de especialistas para você encontrar o seu imóvel e fazer o melhor negócio de sua vida. Eu te espero, hein? Isso é no mercado. Sim, assim. Que legal. E como eu falei assim, foram 35 milhões de revistas. Gente, é um número... Deixa eu aproveitar um pouquinho e voltar um pouquinho atrás, né? Depois a gente volta para esse assunto. Você falou que vocês são muito unidos, né? Ficou marcado isso na minha cabeça, né? Sim. O que te diz, o que te prova que vocês são muito unidos? O que mostra? E aonde surgiu essa união que você vê, assim? De quem foi o líder que puxou essa talvez união? Assim, eu acho que assim, a distância, né? O tempo, assim, meu irmão é um ano, para você ter uma ideia, eu nasci em 29 de setembro de 68. Meu irmão nasceu dia 20 de setembro de 67. Então, assim, a gente... eu sou libriano e ele é virginiano. Libriano é gente boa. Então, assim, a distância foi 1 ano e 9 dias de diferença. Ele mais prático e você sempre mais visionário. Exato. E assim, foi engraçado que quando eu nasci, quer dizer, assim, numa outra época, né, meus pais tiveram até que, eu de certa maneira impulsionei a vida dos meus pais, porque teve que mudar de casa, porque não cabia o berço
Então, literalmente, meu pai teve que ir para uma outra casa na época. Quando você entrou em cena, então mudou. Assim, e a gente cresceu assim, extremamente juntos, né? Um ano de diferença. É muito então próximo. a gente sempre teve as mesmas rodas de amigos, a gente fez a escola sempre junto, quer dizer assim, lógico, um ano de distância. E assim, nos damos bem, nunca discutimos, nunca tivemos nenhum problema, até hoje. Então, evidentemente, isso tudo é amparado pela própria relação dos meus São pais. irmãos né? amigos mesmo. A gente tem literalmente os mesmos amigos. Quer dizer, a turma da 8ª série, quer dizer, meu irmão na 9ª, na 8ª, eu na 7ª. Muito ali. Então, assim... Mesma escola. Mesma escola, tudo. Então, a gente sempre viveu muito junto. E ele fez, né, uma parte do ramo imobiliário também. E depois ele acabou caminhando para essa questão do ramo imobiliário, quer dizer assim... Ele viu muita revista. Exato. Evidentemente, que eu espero que tenha visto. 35 milhões de exemplares. Viu muito aí. Mas então, assim, a gente, nesse ponto, a gente sempre teve uma convivência assim muito boa. E, de certa forma, até por ser o irmão mais velho, para mim era uma referência. Sim. Uma coisa meio natural, né? Quer dizer assim. A gente às vezes ouve tanta coisa de família, de confusão que tem. Porque tem irmão mas que em casa realmente se reúne ainda. Sim, todo mundo para fazer aquele almoço. Me reúno com meus pais, quer dizer assim. Meu pai é o cara que adora, por exemplo, a gente ia 2 semanas atrás, meu pai ele gosta muito de assim, oferecer experiências. Então a gente foi lá comer uma paella todos juntos no Pepe ali no Ipiranga lá, tem a cantina do Pepe lá, que é uma paella. E aí a gente reúne a família. Então, aniversário, final de ano, dia dos pais. A gente, na verdade, está sempre. Tem descendência sempre espanhola? Não, não, a descendência é italiana. A parte do meu pai, meu nome é Márcio Linhares Dadalt, né? O Dadalt é italiano, da parte do meu pai, e da parte da minha mãe português, o Linhares. Então, assim, na verdade mesclou. Falou em paella, eu falei, deve ser. Então... Aí entrou em cena a sua família, né? A sua esposa, o casamento e os filhos. Como é que formatou a família? Minha esposa, nós estamos juntos, na verdade, assim, olha, o pedido de namoro foi dia 13 de julho de 1990, lembro até hoje, estou com ela de 13 de julho de 90 até hoje, quer dizer, assim, a gente tem uma tremenda de uma relação muito boa, quer dizer, assim, concebemos aí, falo concebemos porque assim, o pai também hoje em dia, eu pelo menos assim, sou bastante participativo com meus filhos, mas eu tenho um menino de 20 anos, Thales, e uma menina de 13, a Luísa, quer dizer assim, personalidades completamente diferentes. Épocas diferentes. Completamente diferentes. Eu, assim, é água e vinho, mas assim, é uma baita de uma água fantástica e um vinho também, assim, são 2 crianças, assim, fala crianças, minha moleque de 20 anos, mas assim, super atenciosos, super... Como é que você vê hoje? Família também, eles são muito família, adoram os avós. Os dias de hoje, assim, como é que você vê as dificuldades de educar, né? De mercado de trabalho para eles? Olha, o que às vezes assim, por um lado, é engraçado, eu vejo o meu filho, né, com 20 anos, e eu vejo não uma restrição, mas quer dizer assim, eu tenho uma sensação de que com 20 anos eu fazia mais coisas, eu tinha mais liberdade, eu saía mais. Andava mais na rua. Eu era mais assim, independente, andava na rua, isso com certeza. Por outro lado também tinha mais inconsequência. Eu vejo hoje, por exemplo, o meu menino, ele é tão correto. Assim, em todos os sentidos, né? Olhando para você do passado. Ele é assim, aquele menino que, olha, ele vai atravessar na rua, ele vai na faixa de pedestre. Se você não atravessar com ele na faixa de pedestre, ele vai falar assim, pô, pai, mas assim, se ele entrar no carro, isso é uma coisa que a gente sempre educou, é cinto de segurança, se não colocar o cinto até ali atrás, até no banco de trás, pô, ele fica maluco. Geralmente tem gente que não põe. E assim, mas o que eu acho engraçado é o seguinte, naquela época a gente saía, voltava de madrugada, voltava às 4 da manhã. Hoje em dia eu vejo assim menos isso. E eu vejo, o que eu acho estranho é que eu vejo menos uma relação tão constante, tão próxima deles com os amigos. É mais individualizado. É mais individualizado. E aí entra talvez essa questão do celular, do digital, que assim, cada vez mais assim, eu vejo minha filha com 13 anos, né?
quase que refém do celular. A gente é refém, né? A gente usa para trabalhar, para um monte de coisa. Mas eu só vejo, eu analiso hoje em dia essa garotada muito por essa questão indoor, né? Quer dizer assim, essa questão que está muito relacionada com os meios digitais. Seja videogame. Você tem uma filha de 13 e um filho de 20. Uhum. Como era você pai na época que seu filho nasceu e como é você pai para essa filha? Qual a diferença? Que você vê muito drástica. Mas assim, evidentemente, que esse é um pai mais maduro. No caso da minha filha, quer dizer assim, quando nasceu meu filho, aquela questão, né? Os primeiro ano, parece que você parece que você está pensando que é de cristal. De cristal, né? Qualquer coisa, respirou errado, você já fica desesperado. E aí você aprende que não tem problema nenhum. Então, com a minha filha foi muito mais fácil. Né? Quer dizer, assim, a vivência de ter já tido 7 anos antes, 6,5 anos antes o meu filho, facilitou muito com ela, né? Quer dizer assim, alguns podem falar assim, mas será que você deu mais ou menos atenção para um? Não, simplesmente tinha muito mais experiência no caso da segunda, mas foi super tranquilo, quer dizer assim, tanto que os meus filhos são super tranquilos, quer dizer, eu não tenho problema de escola com eles, não tenho problema de relacionamento com amigos ou maiores tretas, assim, nunca precisaram passar graças a Deus, por psicólogo, por nada. Algum vai seguir? Você acha que vai seguir o que você faz? Então, meu filho está no 3º ano de economia. Eu não sei, eu acho que num primeiro momento ele vai para empresas, ele gosta muito do mercado financeiro, quer dizer, assim, já está concorrendo com estágios, embora ele só possa fazer estágio mesmo no 4º ano. Ele faz o INSPER, que é uma faculdade muito boa, só que os 3 primeiros anos as aulas são de dia e de tarde, então ele não pode fazer estágio. E a minha menina, a Luísa, talvez ela tenha o que é mais, assim, de imaginar que ela pode migrar para o empreendedorismo, assim, mais cedo. Certo. Mas eu gosto, na verdade é o seguinte, eu gosto também da ideia de imaginar que eles possam ver as duas realidades. De repente começar numa empresa, ver o que é também. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim, acho que a não ser que realmente a questão do empreendedorismo seja muito E outras coisas estão mudando muito, né? O que mudou na sua... A revista Qual Imóvel, 105 milhões, tem um tempo já, mas ela foi mudando, né? Aí acabou o impresso. Em que estágio que está hoje? Isso foi uma mudança assim, gigante, quer dizer, assim. Que precisava ter, né? Na verdade, assim, né? aí entra aquelas questões que você fala, putz, será que eu não me preparei? Será que eu errei em alguma coisa? Mas o impresso, pelo menos na vida da editora Qual, ele foi até um determinado momento e talvez até a gente tentou ampliar o máximo possível esse momento, mas já não sustentava mais. Então o que a gente fez? A gente simplesmente, começou a trabalhar outro segmento, que foi o segmento de viagem, o segmento de turismo. Então, há 10 anos, além da Qual Imóvel, a gente também lançou a Qual Viagem, que também teve a sua revista impressa. E é legal o nome, né? Qual, né? É um nome assim fácil. Qual Imóvel. Qual Viagem. Na verdade, assim, pra vocês terem uma ideia, a gente teve a Qual Imóvel, a Qual Motors, que foi uma revista do mesmo conceito da Qual Imóvel, só que para o mercado automobilístico, né? Quer dizer assim. E depois, assim, a última foi a Qual Viagem. A Qual Viagem a gente teve a revista impressa até o 1º ano da pandemia, depois a gente realmente manteve tudo no digital, então temos o site, temos as redes sociais, o Qual Viagem no Instagram, o Qual Viagem no Facebook, o Qual Viagem no TikTok, o site da Qual Viagem também. Então a gente está hoje trabalhando, no caso da Qual Viagem, única e exclusivamente no universo digital. A Qual Imóvel, como eu falei assim, a revista em si, ela acabou no final de 2021, mas hoje a gente tem o quê? A revista física. E hoje a gente tem um jornal, que é o Qual News, é um jornal de rua customizado, que é desses jornais que são distribuídos nos semáforos, quer dizer assim, onde o mercado imobiliário gosta muito. Então é um tipo de mídia offline que ainda é muito utilizado. Sim. E a gente tem um programa Qual Imóvel TV,
que é um programa também que a gente lançou, já passou pela TV Bandeirantes, já passou por outra, pela Rede TV, e agora recentemente a gente está colocando ela na TV Claro, numa emissora chamada Live TV, também, que é meio que um stream. Assim. Exato, é uma outra proposta, mas a gente tá vendo qual o melhor formato ainda para o programa de TV, que também é uma demanda do mercado, porque o mercado fica... Hoje em dia ele está completamente refém das mídias digitais, e assim, Sim. e por mais que você fale que a mídia digital sempre vai ter uma preponderância muito grande, isso é evidente, mas alguma coisa os anunciantes querem de offline. Alguns vão fazer rádio, alguns vão fazer TV, outros vão fazer jornal. Então, não só, mas também, né? É exatamente isso. Eu não consigo ver assim... engraçado, eu tenho um amigo meu do mercado também, desse mercado digital, que eu lembro até hoje, ele falou um negócio para mim extremamente importante, mas isso há anos atrás. Ele falou, Dadalt, olha, você está só pensando no offline, isso lá atrás. Cuidado que assim, o digital está pegando, isso é uma parede, isso é um muro, você está num carro e tem um muro na sua frente. E a cada minuto esse muro está mais próximo. É verdade, né? Quer dizer, sabe que vai chegar. Assim, Então, assim, agora, mais uma vez, eu entendo e conhecendo o mercado, os anunciantes, este meu mercado, quer dizer assim, vai haver espaço para offline ainda. Sim, eu acredito. E aí quem vai se dar bem são os melhores. A gente está na luta para estar nesse... E eu acho que a entrega, né? Isso que eu queria saber. Qual que você fala assim, qual que é o meu diferencial né? Da qual imóveis, da qual viagem? O que fala assim, isso aqui eu tenho de diferencial que eu entrego para o meu cliente? Eu vou dizer, olha, no caso, aí são coisas mais assim específicas. A Qual Viagem, ela trabalha completamente com conteúdo, né? Seja no site, seja nas redes sociais. Ela é o quê? Ela é uma plataforma que, olha, dá dicas, informações, coisas que facilitam a vida do cara que quer viajar. Então, a qualidade do conteúdo é fundamental, é muito importante. Então, se eu vou entregar informação para quem está vendo, seja numa rede social, seja num site, ou na revista digital, que a gente todo mês tem lá a revista digital, para mim ter um corpo jornalístico, um corpo editorial. Sim, que traga qualidade. Que traga qualidade. E o conteúdo verdadeiro, né? Porque não adianta, né? Exato. A gente tava falando de viagem aqui, né? Você tem que trazer um conteúdo que seja real e atual, né? Exato. O que você percebeu que mudou? Você tem um período grande trabalhando com algo que faça venda, né? Publicidade, venda. Você acompanha o seu cliente se vende ou não vende. Sim. E imóvel em São Paulo vende, né? Só construir e vende. Mas o que você na sua visão de mudança da parte emocional das pessoas, de comprar, tanto o cliente comprar seu anúncio, o que vem mudando? Como o comportamento das pessoas comprar um imóvel também. Qual que é a sua visão disso? Vou te dizer, no caso do comportamento da compra de imóvel sempre foi o quê? Isso é uma máxima do mercado há 1000 anos. Ele sempre teve muito vinculado com o tal do sonho da casa própria. Vamos pensar o cara que está comprando o seu primeiro imóvel, que é o cara que está saindo do aluguel. Esse cara tem um sonho, não pagar aluguel, ter o meu cantinho, ter a minha casa, o sonho da casa própria. Ninguém me tira de lá. Ninguém me tira de lá. Por outro lado, você tem aquelas pessoas que já têm e veem no imóvel uma fonte de investimento. Uma oportunidade. Né? Uma oportunidade de receita. Vamos dizer o seguinte, tem gente que vai preferir a previdência privada, tem gente que prefere que a sua previdência privada esteja em tijolo. Esteja mobilizada. Exato, isso é muito forte no brasileiro. O brasileiro tem muito essa questão de que fala, olha, você não vai perder dinheiro com imóvel, isso você ouve, é uma máxima também. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito envolvidas, assim, além da questão da pessoa que quer comprar para ter o seu primeiro imóvel, você tem muita gente olhando o imóvel realmente como uma fonte de receita, como uma fonte de investimento, como uma previdência privada. Você sente isso mais forte ainda? Você sente assim, aqui em São Paulo, se você for ver a quantidade de lançamentos de imóveis, que a gente chama de short stay, que são esses imóveis, são essas unidades de 20 metros, 25 metros, que estão inundando São Paulo. Por quê? Porque tem muita gente vindo para São Paulo para
viver as experiências aqui de São Paulo, passar um final de semana, passar... Não precisa de um espaço. O cara não precisa de um espaço muito grande, ele vai o quê? Ele vai num imóvel de 20 e poucos metros quadrados, que está montado, que alguém foi e comprou, e coloca em pools, exatamente, de comercialização desses aluguéis de short stay, para fazer dinheiro. E as pessoas têm investido muito nisso. Então, assim, por exemplo, você tem aquele outro investidor que já vai num fundo imobiliário. Tudo bem, também é uma outra visão do mercado imobiliário. Mas o que acontece, assim, o cara que compra mesmo, o comprador de imóvel, ele gosta. Ele quer ter o tijolo, ele quer saber onde é que está aquilo ali. Ó, meio... Tá na fundo rua. imobiliário é meio... não é físico. Exato. Não é tangível. Não é tangível. Então, assim, para uma pessoa que já tem uma visão econômica, sabe trabalhar isso. Agora, a pessoa mais comum, ela quer ir na rua Pintacil, em Quero Moema, ver minha casinha e quer lá. ver a casa lá. E imagina que assim, eu posso fazer uma grana porque aquele imóvel se valoriza ao longo do tempo e posso fazer uma grana também no aluguel. Alugando também. Exato. Porque daí A chegada do Airbnb foi... Tirou todo mundo do hotel e jogou para as casas. Mas, João, vou te dizer, hoje em dia, a quantidade de plataformas de aluguel, do que a gente chama de short stay, assim, você tem umas 20. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A minha cunhada, ela comprou um imóvel que foi entregue recentemente, se eu não me engano, 27 metros quadrados. Ela foi contactada por 12 empresas dessas de short stay que, queriam administrar para oferecer o imóvel dela para pessoas que vêm para São Paulo, quer dizer assim, e aí assim, ela fechou e já está alugando, já está fazendo dinheiro, já está vai administrar para ela e já está pensando em comprar um novo imóvel, porque ela vê nisso um business, assim. Então para onde vai isso a gente não sabe, quer dizer assim, lá no passado, há uns 20 anos atrás, a gente teve um problema, uma onda no mercado imobiliário, que foi a onda dos flats. Acho que mais até, uns 25 anos. E o que aconteceu? Subiu flat, e anos depois tivemos um baita de um problema, porque havia uma super oferta de flat, os valores baixaram pra caramba. Ninguém sabe se isso vai acontecer também. Os flats viraram comercial. Exato. Viraram sala comercial, muitos, né? Mas o fato é, o mercado imobiliário, e aí outra coisa, né? A gente fala, passamos por crise, né? Olha, teve Covid, teve pandemia. As pessoas que tinham dinheiro, mais uma vez, colocaram dinheiro onde a máxima dizia que, olha, você não vai perder dinheiro aqui. Segurança. Então, mesmo na crise, se vendeu muito. Na pandemia, se vendeu muito. E foi uma crise também, né? Exato. Aproveitando o assunto pandemia, o que mudou para você? No seu negócio? Vamos lá. Por exemplo, fundamentalmente, na Qual Viagem, a gente tinha uma revista impressa que era distribuída que era vendida em bancas. A pandemia veio, assim, literalmente a gente teve que acabar com a revista impressa, ficamos só com a digital. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham, mas a revista, você vê, vende em banca, fatura. A venda em banca de qualquer revista não segura os custos. O que segura o custo de uma publicação é a publicidade. Quando veio a pandemia, a gente tinha bastante anunciantes, quer dizer assim, os anunciantes literalmente sumiram, todos. Literalmente. Assim, Outra economia porque fecharam, né? Não sabia o que fazer, vou dar um exemplo. O meu maior anunciante era uma companhia aérea marroquina. Chamava Royal Air Maroc. Era o meu maior anunciante da revista. Sério? Bom, quando veio a pandemia, simplesmente acabou o voo. São Paulo, Marrakech. Então eles pararam. Então as companhias de cruzeiro, lembra? No início da pandemia, os problemas com os cruzeiros que chegavam nos lugares e não podiam entrar nos portos. Verdade. Então assim, na verdade, por exemplo, hotéis ficaram fechados. Então de uma hora para outra você ficou sem anunciante. Aí você tinha essa questão de que mesmo a gente ficou ainda 1 ano com a revista sendo impressa. Mas essa empresa, não quero te atrapalhar, mas essa empresa do Marrakech... Royal Air Maroc? Ainda não voltou, a gente ainda não tem... Fala de novo que esse nome é bonito. Royal Air Maroc. Mas ela tinha muita viagem para lá?
Você tinha 3 ou 4 voos semanais de São Paulo para Eu Marrakech. tinha que encher esse avião. E acabava assim, essa empresa funciona como um hub também, para quem vai para aquela região. A pessoa vai para lá exato. para migrar para E vocês têm uma ideia, assim, ela ainda não voltou, o voo dela ainda não ocorre. Então, assim, Nossa. desde que saiu a pandemia já acabou. Então, isso mexeu demais, quer dizer Mexeu assim. mesmo. Então, e engraçado assim, tem muita gente, mas muita gente que manda mensagem e fala assim, mas quando é que a revista impressa vai voltar? Ainda tem. Tem bastante gente. E se eu falar para vocês o seguinte, é um desejo, eu gostaria, porém, como empreendedor de um negócio, a coisa precisa ter viabilidade. Tem que ter uma tiragem mínima ali que você Tem que- precisa fazer. E a revista virtual, que até simula, Aham, vira página, o anúncio. Mas não entrega, né? Não A dá, pessoa né? quer pegar na Gente, mão, né? Sentir, né? a O Qual formato que a Viagem- gente vê é A foto Qual Viagem e letras. hoje ela está disponível em 9 plataformas digitais, 9 bancas digitais. Grande parte dessas bancas é gratuita. Por exemplo, tem o isu.com, issuu.com. Se você entrar lá no isu.com e digitar lá Qual Viagem, você tem acesso a todas as edições gratuitas da revista. Assim, Caramba, só que todas as edições. todas as edições. Só que o que acontece? As pessoas, tem muita gente, então, mesmo o pessoal mais novo, não param para ver O detalhe, uma revista digital. Você não vê É que eu mais falo, não isso. tem. A gente, você pega, é organizadinha, é bonitinho, mas Agora, por outro lado, você fala assim, se você tiver essa revista em mãos, você leva ela na viagem. Assim. Vai viajar para Então, você fala assim, Curitiba, Ela, você vai lendo. você acredita que nunca mais terá? Não sei, a luta que a gente quer exatamente é poder voltar a ter condições de ter a edição impressa. Então, numa tiragem menor, numa forma de distribuição diferenciada. tem umas coisas que são lúdicas até. Isso que eu ia que as falar. pessoas gostam. Ó, o vinil, volta o vinil. Eu ia dar esse Essa é exemplo. uma turma, eu é. ia dar esse exemplo. Não tem gente que Eu tem a 200, vitrola. Não, quer dizer assim. A Vitrola. gente tem 200 aqui no Então, eu não costumo muito dizer assim, não terei mais isso. Eu acho que é um negócio legal, tem que ter o público, tem que ter o seu momento certo, o seu timing. Eu acho que é só entregar o sentimento que a pessoa tinha com a revista dentro do digital. Exato. É uma outra forma. Eu Exato. trabalhei com o Ney Gonçalves Dias, ele ama. Até hoje, é o jornal. Jornal. Tem que ter, tem os jornais aí que saem, Ah, faz questão de é virar toda página coisa. do jornal. Olha, 70 e eu poucos não, anos. eu não consigo, mas eu acho que tem um monte de gente que consegue. Livro. Você vai ler no Kindle, tem gente que gosta. Eu já tentei. Sim, eu não gosto. Para mim, livro é livro. Aquela questão de Folhear. você de folhear. É o mise-en-scène da coisa, né? É o meu livro. né? Exato. É o ter na minha, Biblioteca. sabe, na minha biblioteca. Não é meu. Fico pistola da vida se alguém pegar e não me devolver, eu devolver Ali, ó. com as folhas. Quero morrer com isso. Ali, ó, um livro por semana ali, ó. Então, E põe a mão no livro. Você então vê. assim, eu não sei, quer dizer, assim, E sobre a pauta, vamos lá, isso me interessa. A pauta, como que você faz? Como que é construída? Tivesse construído do zero aqui uma revista, qual? Aí você fala assim, primeiro eu faço isso, eu vejo a tendência, que nem você falou dos imóveis, né? Como que você faz para construir ela lá com a equipe? É que vamos lá, no caso da revista, assim, no caso da Qual Viagem, eu tenho uma equipe jornalística, a gente senta para conversar sobre quais são as pautas, os destinos, o que a gente vai falar. Às vezes não é um destino, às vezes a gente vai fazer uma pauta temática de alguma coisa ligado a gastronomia, turismo e gastronomia. Aí pegou 2 pontos então fortes, assim, né? você tem que estar sempre antenado. Bom, uma coisa é falar de uma pauta, eu vou falar de Florença. Ok. Vamos pegar, vamos estudar. Antes da pandemia a gente tinha... A coisa está voltando agora, mas antes da pandemia, evidentemente, a gente era muito convidado para ir fazer press trip, onde o jornalista vai. O lugar, a região chama, arca com todos os custos e a gente faz a matéria e divulga. É uma troca bastante interessante. Então, hoje, está começando a voltar isso. Mas a gente estabelece, olha, vamos falar de determinados destinos, vamos falar de determinadas pautas ligadas ao turismo. Vamos ver, vamos tentar dividir entre coisas nacionais e coisas internacionais. Porque turismo, o que é legal de uma revista de turismo, ou do tema turismo, é que todo mundo pode fazer. Só que dá para todos os bolsos, porque eu posso ir para Paris
como posso ir para Paraty, como posso ir para Caraguatatuba, São tudo é Roque. viagem, eu vou para São Roque. Então, assim, a questão é, ok, quanto que eu tenho, quanto que eu pretendo gastar, ou às vezes é o meu sonho, às vezes é até uma coisa mais difícil, mas ok, eu vou guardar aquele dinheirinho porque eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu Assim, quero. Bora fazer? Se o João for, se o João for, eu vou. Ou motorhome. ou vou andar de motorhome pela Itália. Isso. É uma boa? Boa. É uma boa, então. Assim. Então, o que é gostoso de turismo, e principalmente da revista, é isso. Porque assim, quando você vai fazer uma pauta, você, de certa forma, você dá aquela viajada também. Sim, E aí você tenta só adequar. Bom, deixa eu tentar ter matérias para vários públicos, né? Para não ser uma coisa só elitizada. Não vou falar só de Paris, Amsterdã, Londres. Não, eu tenho que falar com todo o público, né? Vou falar do Nordeste. A gente sempre procura fazer muito. E aí você fala do Brasil. A gente tem tudo para fazer um turismo fantástico. Eu recentemente tive agora, 2 semanas eu tive em Alagoas, na praia de Perobas, que é em Maragogi, e tive em Pernambuco, em Tamandaré, que é do ladinho ali da Praia dos Carneiros. Ah, Tamandaré Carneiro fala que é lindo, né? É lindo. Eu Assim, passei batido uma e vez lá. eu fui no inverno, quer dizer, e tava 28 graus. Nossa. Então, assim, a gente vive num país onde Uma vez a gente entrevistou, eu dirigi um programa da Band News e entrevistou a Sheikh Aoki. sim, da Blue Tree. Blue Tree. CEO da Blue Tree. Ela falava, o Brasil é riquíssimo em turismo, é um riozinho e um sol, é turismo. Pode implantar turismo que dá certo, é verdade. Eu vejo assim, você vai nas praias, eu tava vendo lá em Perobas, falei, meu Deus do céu, você vê aquilo lá e você fala, que potencial, às vezes assim, até talvez, não sei se é certo ou errado falar isso, mas a gente fala assim, isso aqui na mão dos americanos, imagina, ia ter um resort monstruoso. A gente não, na verdade, o que a gente quer dizer é que, tem um potencial monstruoso de empregos, de empreendedorismo, porque o turismo gira uma máquina de pessoas, de receita. Imagina no hotel, né? A quantidade Exato. de vidas ali, famílias. Né? Tá tudo ligado ao serviço, e serviços são pessoas, e pessoas é emprego, né? Quer dizer, é na veia isso. Então a gente fala assim, como a gente tem potencial. Você comentou da parte de imóveis, que que está aparecendo muito, né? De short móveis. Short né? stay. Short stay. E aí, na parte de viagens, Orlando pode faltar? Qual cidade, qual local, qual destino que não pode faltar? Eu vou dizer, eu sou absolutamente fã da Disney. Eu digo assim, até porque tem uma questão emocional. Meus filhos, graças a Deus eu consegui levar algumas vezes. Inclusive, quando a gente fala agora de família, meu pai, minha filha tinha o quê? Devia ter uns 4 anos, a Luísa. Então meu pai organizou, patrocinou uma viagem de família, minha família. Levou todo mundo. Meu irmão, meu pai, todos nós na Disney, quer dizer assim. Para ter esse momento. Para ter esse momento que ele queria, porque olha, aí minha filha e a minha sobrinha se vestiram de princesas, e a gente passou um período lá fantástico. Eu fui algumas vezes para lá e tenho uma memória afetiva fantástica. Então, assim, se você curte esse tipo a Disney, eu acho mágico, e quando eu vou para um lugar como esse, mesmo com 55 anos, eu me sinto criança. Então, adoraria, já faz uns 4 anos que acho que eu não vou, mas tô louco de vontade de voltar para lá. É um destino que você gosta de destacar. Esse é um destino, mas porque tem esse componente emocional de levar os filhos. Sim, eu gosto dos Estados Unidos, acho Miami legal, tudo, mas assim, hoje em dia eu tô numa vibe muito mais de experiências. Então, ano passado eu fui... Não, minto. Este ano eu fui pro Egito. Que é um lugar que vocês falam assim, meu pai do Qual a céu. maior experiência que você teve no Egito? Você fala, não, isso aqui me marcou. Você entrar no Vale dos Reis. Bom, subir na pirâmide de Quéops é um negócio fantástico. Não subir, né? Mas tá na pedra, nas primeiras pedras ali, é um negócio maravilhoso. E agora, no Vale dos Reis tem lá os túmulos de vários dos reis que eles tiveram naquela época. E você entrar
Você entrou mesmo. Você entra na tumba, né? Quer dizer assim, e você vê todas as paredes com as pinturas originais daquela época preservado, é um negócio impressionante. Assim, porque aquilo era tudo fechado, até por você não ter o ar ali, quer dizer assim, aquilo se preservou. Então você desce, e as paredes completamente pintadas. Completamente mesmo. Original. Quer dizer assim, é um negócio... Esses destinos você desbrava ou você é mais Nutella? Lá vai, pega compra já todos os pacotes, na boa, alguém pode vamos lá. seguir. Você vai pro Egito, sim, tipo, ponto principal. Você vai ficar uns 3 dias em Cairo, por exemplo. Aí, assim, você vai nesse lugar. Tem um guia. Tem um guia. Vá com guia. Os guias lá falam perder português. tempo, né? Falam português? Falam. Esses caras falam tudo. Assim. Então, assim, vai pro Egito, você vai pegar um guia, porque você tem uma verdadeira aula de civilização. Eu gosto muito desse tipo de passeio, onde você faz um mergulho na história. Então, você ir pro Egito, aí você vai fazer um passeio de barco no Nilo. Nossa. Pô, é muito legal o negócio. Aí você vai no Luxor, que é um dos passeios. Aí você vai... Cara, você tem tanto lugar, tanto sítio arqueológico bacana. Você teve alguma experiência sensorial? Porque você é libriano é mais sensível às coisas. Você teve falado assim, não, puta, cheguei lá, arrepiei. Assim. Então, vou ser sincero. Não. Não cheguei a ter. Eu fui pra Machu Picchu e todo mundo fala assim, eu achei sensacional Machu Picchu, energia. Mas eu não acho que eu sou meio um libriano meio insensível. A minha esposa já achou... No qual viagem você conta as histórias? Você publica coisas, as viagens que você faz ou não? Não, quando eu vou, nas redes sociais eu coloco tudo que é viagem que eu faço. Legal, né? Eu não sou de aparecer muito, mas você faz as experiências em si. Essa eu coloco. De falar português lá no Egito, eu não imagino. Não, assim, o guia, né? Mesmo em lojas. Eu fui em loja, por exemplo, tem um balneário lá que chama Hurghada. Inclusive, por coincidência, assim, meio trágico, mas recentemente teve um russo que estava se banhando nas águas lá de lugar e um tubarão, ele foi morto por um tubarão nesse lugar. E aí, em Hurghada, quer dizer assim, eu entrei numa lojinha, um menininho pequenininho para me vender um negócio falando em português, quer dizer assim. Então, eles têm o comércio na veia. Imagina. Eles têm o comércio na veia e eles são bem comerciantes, né? Completamente. No Nilo, você tá no barco, e lógico, não é um transatlântico, é um barco menor, assim, mas mesmo assim alto, os caras vêm vender com umas barcas, encostam e começam a arremessar produtos para onde você tá, para vender o produto. E se você pega aí, se você não quer, você joga de volta. O cara tá num barquinho no mar, né? no rio lá. É um negócio maluco, cara. Que doideira. E aí, se você gosta, você pega, você joga o dinheiro, fator de confiança, né? Um saquinho. Não é um negócio maluco. O barquinho. Assim, é maluco. Mas assim, isso que cada vez mais eu gosto. Assim, eu gosto muito dessa questão da experiência. O Egito Agora nós vamos ter que fazer você ensina dois um outro dia para falar das viagens, experiência do Marcelo. Ele falou que ele não gostava de falar, que ele gosta de falar bastidor sobre bastidor, você vê? E são legais as histórias. É uma viagem, né, que ele tá falando. Ele nem falou muito disso. Isso é um exemplo, né? Porque a gente primeiro ouve essas histórias para depois sentir a vontade de viajar, né? Então, através dessas histórias que a gente compra. E sabe uma coisa que facilita muito hoje em dia, até para você. Aí sim, YouTube, esse tipo de coisa, a forma de você pesquisar hoje, é o que eu falei do motorhome, a gente estava conversando. Eu fiquei 2, 3 anos acompanhando, assistindo, você vai aprendendo. Onde o cara é perrengue, onde não é perrengue, o que faz, como é que faz. E mesmo assim foi quando você vai fazer, você já vai mais tranquilo. Aí já ficou amigo de alguns desses e vai tirando dúvida. Mas antes eu ouvi muita história para depois me convencer que seria um passeio legal, né? Mas legal, Márcio, a gente fica feliz de ouvir todas essas histórias. Espero que a gente possa fazer um dia só do Qual Viagem. Vamos aproveitar. Acho que o Qual Viagem tinha que ter um podcast para falar de viagem. Olha lá. A gente tem um produto aqui que fala de viagem. Eu estou sempre aberto a todas as possibilidades. E acho bem legal mesmo, porque viagem é um tema apaixonante. Verdade.
Quem não gosta de viajar? Eu tava né? brincando, eu não sou muito de falar, mas você viaja e você fala. Quer dizer, é um negócio assim que... Sabe o que eu imaginava desde a época que eu estava dirigindo lá a TV, e aqui também já penso, um produto, tem um pessoal que fala de viagem aqui, né? Tem produtos aqui, mas eu queria fazer um conectando essas viagens, sabe? Tá aqui batendo um papo, então vamos ver lá com o casal, a Fabi, Léo e Fabi, eles estão indo para o Alasca, e agora que eu sigo eles, agora mais ou menos eles já estão há uma semana, já entraram nos Estados Unidos. Eles foram desde lá do Chile, lá, estão subindo de motorhome e estão entrando nos Estados Unidos agora. Entrar com eles aqui. Onde vocês estão agora? Muito legal. É legal, hein? E aí? Ainda mais pegar um Legal. que já conhece de viagem. Aguenta um pouquinho aí. Vamos ver agora um que já chegou no Alasca. Putz, Né? Então, o Outside, que é um... Ia ficar bem legal. Então, esse pessoal eu conectava, eu conheço eles, né? E a gente, você vê, porque são histórias, né? O que você tá fazendo aí? Porque um tá indo, o outro já chegou, tá voltando. Então, em times diferentes. Diferente, mas fazendo o que todo mundo quer fazer. De Chuí ao Alasca. Chuí ao Alasca. Você, o que você falaria para você de 5 anos hoje? Qual conselho você daria para você mesmo? De 5 anos para hoje? Não, dos 5 anos de idade. Dos 5 anos de idade. Você vai Olha pro Marcinho lá agora e fala. Você em cena com 5 anos de idade, o que você fala? Meu amigo, você vai entrar em cena, o que você fala aí? Cara, olha, essa daí vamos dizer, o que eu falaria? Eu me olhando com 5 anos. Sei lá, lembrando de 5 anos. Cara, não pode parecer assim meio estranho, mas assim, vive um momento, assim, se preocupa com o futuro, tenta se planejar, mas não deixa de viver o momento. Viver o agora. Viver o agora. Porque assim, por muitos anos eu fiquei assim muito... Puta, eu tenho que olhar para daqui a 10 anos, eu tenho que olhar como é que vai ser. Eu sempre fui um cara muito planejado. Muito futuro e acabou não vivendo o presente. Assim, tive mais cabelos brancos talvez do que precisaria se eu vivesse um pouco mais o momento. Ninguém aqui tá falando para, olha, não pensar no futuro, ou para ser maluco, ou para não planejar. Mas não se preocupar demais. Mas enjoy, né? Pô, vive aquele momento. Aproveita a viagem. Assim, meu pai sempre falou um negócio assim... Você tá numa praia, assim, o mar vai vir e vai voltar, então você tem ondas, você nunca vai estar só surfando na melhor onda, mas, assim, as coisas vão... Seja correto, faça as coisas direitinho e vai dar certo. E procura viver, assim... Vive o momento. Porque vida é isso, né? Vida é o que você faz pra chegar no futuro, né? Não é lá. Porque tem aquela máxima também que você faz agora. A gente não sabe... até quando a gente vai estar aqui. Então, faça esse momento que você está aqui ser prazeroso. Viva, sim, faça as coisas direito. Chegaria nele e falaria isso. Falaria Legal. assim, não se preocupe tanto com o que vai acontecer. Assim, muito do que você preocupa não vai acontecer. Exato. Você antecipa muita coisa, você sofre muito, você tem ao ansiedade. Ao menos 2 vezes, né? Diz que sofrer por antecipação é ao menos sofrer 2 vezes. É exatamente isso. Você fica muito ansioso e, pra quê, né? Assim, não precisava. Não precisava. Muito bom. Isso aí. Obrigado, Márcio, por estar aqui. Um grande amigo. Foi rápido, né? Um grande amigo e são histórias bacanas, né? Acho que eu que agradeço. Isso é um exemplo para guardar e mandar para família. Eu vou dizer, não é fácil, porque não é fácil eu comentei de eu falar essas coisas. Quer dizer, assim, você acha que o Antônio vai gostar disso? Acho que vai, com certeza. Né? A hora que lembrar dele do patrocínio que ele faz, que ele fez no passado, foi fantástico. Com certeza vai gostar. E ele que puxou você falou de você e do seu irmão, dessa questão da união, mas ele também puxa essa união, né? Com certeza. Porque ele pensou assim, minhas netas, né, são pequenas. Ele só pensa, exato. Daqui a pouco estão com 8, 9, 10 anos. Não vai estar na mesma fase do vestidinho da Disney, né? Não, ele deve ter pensado, vou levar agora. E ele brincou, deixa eu aproveitar que eu tenho a condição de fazer isso e tenho saúde para fazer isso. Também. Até quando? Então, o fato da vida é exatamente isso. Mas isso viveu agora, né? Você falou. Por isso que a gente fala, a gente está sempre se encontrando, esquece, vamos num restaurante, vamos estar junto. A gente não sabe até quando, né? Exato. Esse agora aqui foi bom? Pô, foi muito bom. Foi uma hora? Não,
Pelo Eu menos- tava preocupado, eu vou sofrer, eles Que vão eu me vou falar? apertar, Eu o já que eu vou convidei ele falar? um monte de várias Será que eu vou gaguejar vezes, muito? Você viu preocupação. Várias Exato, vezes. uma antecipação É. de uma coisa que... Guarda, né? Guardar essa história. Nosso trabalho é isso, né? Guarda a história. E, né? Só Eu as agradeço. histórias Obrigado. Eu interessam. agradeço a Deus e vocês foram, Obrigado. sim, competentes o suficiente para me deixar à vontade também, que isso é importante, pô. Nosso treinamento você ensina. É pra isso a gente tem que provar, né? Que dá certo. Colocamos o Márcio pra falar dá certo. A gente sabemos fazer. Valeu, Obrigado. gente. viu? Muito bom. Obrigado, viu, Obrigado. Fábio? Obrigado, João. Obrigado, Márcio. Foi sensacional. Agora a próxima você tem que trazer a história. Eu trouxe esse cara. vou trazer. Agora você tá Eu vou trazer. apertado pra você Vou trazer trazer. uma boa, hein? Tchau.